Imagine um país isolado. Durante quase 2 décadas, o mercado automotivo brasileiro foi uma redoma de vidro, protegida por leis protecionistas que nos mantiveram reféns de tecnologias da década de 70. Para o brasileiro médio de 1991, luxo era ter um toca-fitas auto-reverse e esportividade era um adesivo na lateral de um motor carburado que sofria para dar a partida em manhãs frias. Éramos conhecidos como o país das carroças, um termo amargo cunhado pelo próprio presidente da época. Mas enquanto nós rastejávamos em Opalas cansados e Monzas que já sentiam o peso da idade, as fronteiras subitamente se abriram. E em 1992, a Chevrolet não apenas lançou um novo carro, ela detonou uma bomba termonuclear no meio do nosso mercado. Quando o primeiro Chevrolet Ômega CD saiu da linha de montagem em São Caetano do Sul, ele não pediu licença. Ele não era uma evolução gradual do que tínhamos. Ele era um invasor alienígena. Uma nave espacial alemã que pousou em solo brasileiro para nos mostrar o quão atrasados nós realmente estávamos. Eles o chamaram de o Absoluto, um nome audacioso, quase arrogante. Mas a verdade é que o Ômega não era apenas absoluto em relação aos seus concorrentes nacionais. Ele era bom demais para o Brasil daquela época. Hoje, no arquivo Gearhead, vamos abrir a caixa preta do carro que trouxe o futuro para um país que ainda não sabia como lidar com ele. Prepare-se para entender por que o Ômega foi ao mesmo tempo a nossa maior glória e o nosso maior choque de realidade. Para entender por que o Ômega era tão superior, precisamos viajar até Rüsselsheim, na Alemanha. O projeto original, o Opel Ômega A, nasceu com uma missão clara: dominar as autobahns, as rodovias sem limite de velocidade, onde apenas a engenharia de precisão sobrevive. Enquanto as montadoras brasileiras se preocupavam se o carro ia aguentar o calor dos trópicos, os alemães estavam obcecados com a física do ar. O Ômega foi projetado em túneis de vento com um rigor quase militar. O resultado foi um coeficiente aerodinâmico de 0,28. Para você ter uma ideia, esse número é melhor do que o de muitos carros esportivos modernos lançados hoje, 30 anos depois. O Ômega não apenas cortava o ar, ele o ignorava. Isso se traduzia em um silêncio de rodagem que o brasileiro nunca tinha experimentado. A 120 km por hora, você não ouvia o vento, você ouvia apenas o sussurro da engenharia alemã trabalhando para você. Mas a aerodinâmica era apenas o começo. O verdadeiro soco no estômago da concorrência foi a suspensão. Esqueça o eixo rígido do Opala que fazia a traseira sambar em qualquer irregularidade. O Ômega trouxe para o Brasil a suspensão independente traseira com braços semi-arrastados. Era um bisturi. Ele lia o asfalto, absorvia as imperfeições e mantinha as rodas coladas no chão com uma teimosia técnica impressionante. Pela primeira vez, um carro nacional provava que conforto e estabilidade não eram conceitos opostos. Você podia entrar em uma curva em alta velocidade sem que o seu coração subisse para a boca. O Ômega era previsível, seguro e, acima de tudo, sofisticado. Nenhum documentário sobre o Ômega está completo sem falar do que pulsava sob aquele capô longo. O Absoluto viveu 2 grandes atos mecânicos. O primeiro foi o motor 3.0 alemão, com 6 cilindros em linha e injeção multiponto Bosch Motronic. Esse motor era uma joia. Ele não tinha o som bruto dos V8 americanos. Ele tinha um uivo metálico, uma sinfonia que subia de giro com uma suavidade de seda. Era o motor que colocou o Ômega no topo do mundo, rendendo prêmios de carro do ano na Europa. Contudo, o Brasil é um lugar hostil para joias delicadas. A logística de importação e o custo das peças do 3.0 começaram a pesar. Foi então que a Chevrolet tomou uma decisão que muitos consideraram um retrocesso, mas que se tornou uma das maiores lendas da nossa indústria. Eles decidiram resgatar o velho motor 4.1 do Opala. Mas calma,
Não era o mesmo motor que equipava os bicheiros de 1980. A GM enviou o bloco para a Lotus, na Inglaterra. Sim, a mesma Lotus que projetava carros de Fórmula 1 para Ayrton Senna. Os engenheiros ingleses aplicaram 122 modificações no motor. Refinaram o fluxo dos cabeçotes, adotaram novos pistões, bielas e uma injeção eletrônica de última geração. O resultado foi o nascimento de um monstro de torque. O 4.1 PowerTech era a mistura perfeita entre a robustez bruta brasileira e o refinamento europeu. Ele tinha tanto torque em baixa rotação que parecia um trator de luxo. Você pisava e o mundo lá fora passava rápido demais. O coração era herança do Opala, mas a alma agora era internacional. Ser o absoluto, porém, tinha um custo. E esse custo era amargo. Manter um Ômega nos anos 90 era um exercício de coragem financeira. O carro era tão avançado que a infraestrutura brasileira começou a rejeitá-lo como um transplante de órgão mal feito. As oficinas mecânicas da época, acostumadas a resolver tudo com uma chave de fenda e um pedaço de arame no carburador do Fusca, entravam em pânico quando viam o painel digital do Ômega CD. Aquilo era tecnologia alienígena. O sistema de diagnóstico integrado, o teto solar elétrico, o computador de bordo com dezenas de funções, tudo isso exigia uma mão de obra que o Brasil simplesmente não tinha em escala. Muitos Ômegas foram assassinados por mecânicos que tentavam adaptar peças ou ignorar os protocolos de manutenção alemães. Um farol original de Ômega CD custava, na época, o preço de um carro popular usado. O combustível adulterado dos nossos postos odiava a precisão das válvulas e dos sensores do motor 3.0. O Ômega estava vencendo todos os comparativos das revistas especializadas, mas estava perdendo a guerra contra a pobreza técnica e econômica do país. Em 1998, a General Motors jogou a toalha. Era caro demais produzir um carro tão sofisticado para um mercado que estava começando a priorizar o custo-benefício. O Absoluto Nacional foi descontinuado, sendo substituído por uma versão importada da Austrália. O novo Ômega era potente? Sim. Era confortável? Sem dúvida. Mas ele não era o absoluto. Ele era um Holden disfarçado, com suspensão macia demais e um design arredondado que perdeu a agressividade técnica do modelo alemão. A morte do Ômega Nacional foi o último momento em que o motorista brasileiro pôde olhar para um alemão ou um americano e dizer: "Eu tenho o mesmo carro que você, e o meu é feito aqui." Hoje, ver um Chevrolet Ômega CD 4.1 preto, impecavelmente preservado, deslizando pelo asfalto, é como ver um fantasma de uma era de ouro que durou pouco demais. Ele não é apenas um carro antigo, ele é um monumento, um lembrete de uma época em que o Brasil ousou sonhar com o topo da pirâmide automotiva. O Ômega não foi apenas um sedã de luxo, ele foi o teto da nossa indústria. Ele provou que éramos capazes de produzir o melhor, desde que nos dessem as ferramentas certas. O sistema o matou por questões de planilha de custos, mas a história o imortalizou pelo seu compromisso inabalável com a perfeição. Encontrar um Ômega íntegro hoje é encontrar um sobrevivente de uma guerra contra o tempo e contra o descuido. Se você já teve o prazer de ouvir o ronco de um 6 cilindros PowerTech ou de ver o brilho esmeralda daquele painel digital à noite, você sabe do que eu estou falando. O Ômega Nacional não foi apenas um capítulo na nossa história, ele foi o parágrafo mais bem escrito de todos. Eu sou o Chunin e este foi mais um vídeo do Arquivo Gearhead. Se você acredita que os carros de hoje perderam a alma que o Ômega tinha de sobra, deixe seu comentário e se inscreva para não perder nossa próxima investigação técnica. Até a próxima, no topo do velocímetro.